Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live da jornada Por que Falar sobre Dinheiro. Eu sou Augusto Fernandes e te ensino a fazer sobrar até 15% dos seus rendimentos mensais. Se você quer aprender a como fazer isso, este é o lugar certo. A nossa ideia é te fazer a pensar sobre o dinheiro. É um pensamento importante, principalmente nos dias de hoje, a destravar principalmente esses princípios no tocante aos valores, como aprender a investir, como aprender a guardar dinheiro, mas principalmente por que fazer isso. De nada adianta a gente te ensinar um monte de truques, de regras e de dicas se você não saber por que fazer isso. Hoje a gente vai ensinar 4 chaves fundamentais para você mudar o seu modelo mental. E isso vai ser importante. Talvez hoje seja a live mais técnica que a gente vai falar. Por isso eu te adianto logo, pega papel e caneta que você vai precisar na live de hoje. Vamos lá. A ideia principal, e principalmente, é você entender que se você tiver um bom relacionamento com o seu dinheiro, se você tiver um bom relacionamento com os seus rendimentos, você vai fazer boas escolhas e vai saber principalmente por que guardar dinheiro. E desta forma, chegar ao objetivo, que é guardar até 15% dos seus rendimentos mensais, e isto será mais factível, será mais fácil alcançar. E daí você fazer escolhas melhores para a sua vida e fazer o que quiser, naturalmente. A técnica consiste, principalmente, em 4 passos que a gente aplica na prática desde 2016. O T. Harvey, que é o autor desta técnica, ele esteve no Brasil, em São Paulo, em 2016, no treinamento, novembro de 2016, para ser mais preciso. Nós estivemos lá nesse treinamento e em 3 dias foi fantástico. E desde então a gente se apaixonou por essa técnica e vem aperfeiçoando e aplicando com alunos e conosco mesmo, vem mudando a nossa vida e de diversas pessoas que a gente tem interagido neste tempo. Antes de mais nada, eu queria te lembrar um princípio básico da mentalidade do dinheiro, da mentalidade geral e do princípio básico, que é: se os pensamentos conduzem os sentimentos, e estes, por suas vezes, conduzem as nossas ações e que nos levam aos resultados, é fundamental ter esta ideia em nossa cabeça. É o princípio básico da mentalidade de desenvolvimento humano. É o princípio básico. Repito mais uma vez, isso não é de agora, não é um estudo recente, isso é muito antigo. Os nossos pensamentos conduzem os nossos sentimentos, que dirigem as nossas ações, que fatalmente levam aos nossos resultados. Isso é tão antigo quanto a humanidade. E daí, gente, identificar o que pensamos hoje, qual que é o nosso foco, qual que é a nossa ação, onde que está, o que domina os nossos pensamentos. Reflita. Hoje, o que você faz pensar 24 horas? O que é que domina os teus pensamentos? Onde está o teu foco mental? Pessoas há que vão dizer, nos meus problemas. E se for os problemas, eu te convido agora, e por que não pensar nas soluções? Você pode dizer, porque não é tão simples assim. Justamente, os problemas nos sugam, gastam o nosso emocional, tira a nossa energia. E cada vez mais que vamos pensando neles, vamos sendo consumidos por cada um deles. Então, o professor Daniel Godry, ele tem uma frase, é muito, muito bacana. Eu o conheci em 1994, mas foi em 2004 que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O professor Daniel Godry diz assim: quando você busca um problema, quase sempre você vai achar outro problema. E é quase sempre assim. Então, eu te convido agora, se o teu foco é os teus problemas, começa a buscar as soluções.
começa a ir atrás das soluções. Embora não pareça simples, mas toda solução começa do primeiro passo. A pergunta que você tem que fazer, a proposição para você é: e o que é que eu posso fazer para este problema? O que é que está ao meu alcance para buscar esta solução? No tocante ao dinheiro, você pode pensar: onde eu posso faturar mais? Onde eu posso aumentar meus rendimentos? Onde eu posso gastar menos? Onde eu posso buscar maior rentabilidade? Onde eu posso buscar maior equilíbrio? Onde eu posso buscar maior conhecimento? No coach, a gente tem uma máxima assim: se alguém está faturando 1 milhão por mês, é porque ele sabe o que eu não sei e ele está praticando o que eu não estou praticando. Isso é uma máxima inquestionável. Se alguém está faturando 10 milhões, é porque ele tem um conhecimento que eu não tenho e ele tem uma prática que eu não tenho. E a gente se esforça para alcançar lá. E é este o nosso objetivo: te inspirar e te impulsionar à ação. E aqui, gente, não tem certo e nem errado. Cada um de nós estamos diferentes em momentos da vida, mas é importante buscarmos dar o primeiro passo, buscar dar a primeira ação. Eu sempre dou uma dica assim: quando eu estou muito nos meus problemas, quando eu estou focando muito nos meus problemas, eu procuro agir. E como é que é esse agir? Eu procuro estudar, eu procuro trabalhar, eu procuro sair do foco e procuro buscar a solução. Isso já foi automatizado. Esta busca de soluções já foi automatizado. Com quem eu posso falar? Com quem eu posso interagir? Quem que já passou por isso? Porque isso a gente tem que ter em mente. Nós não somos, quando estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, o ser humano, o único ser humano na face da Terra e exclusivo que passou por essa dor. É fundamental compreender isso. Nós não somos o único ser humano nesta situação. Quando a gente vai buscar alguém que já tenha passado por esta situação, isso nos ajuda bastante e isso nos envolve numa energia de busca de soluções. O que é que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. O dinheiro está envolvido em tudo e é muito importante. Na busca do conhecimento, então, fundamental. Se é assim nas empresas, quem tem maior conhecimento, supostamente em tese, ganha mais. Quem tem maior grau de instrução de conhecimento, supostamente em tese, ganha mais. E é assim no tocante à vida. E eu queria que você também, nesse momento, pensasse, seja o mais sincero possível com você. O que te falta de verdade para começar a insetar mudanças na sua vida, principalmente na sua vida financeira, que é o objetivo aqui. A gente vai passar daqui a pouco técnicas e é importante você estar atentos. Mas é fundamental ter vontade. Vontade do querer. Você está conformado da forma que está? A pergunta parece um tanto quanto dura. A resposta parece um tanto quanto lógica. Você vai dizer, claro que não. Como assim? Eu quero mudar. Mas será que quer de fato? Você tem empreendido algo para mudar? Quais são as suas ações concretas e reais para mudar a situação na qual você se encontra? Principalmente ao tocante ao dinheiro. Quando tem um nevoeiro na estrada, a primeira coisa é parar. Quando você está atolado em dívida, a primeira coisa é parar de gastar. É o ato consequente, natural. E o que a gente vê? Muitas pessoas atoladas em dívidas não conseguem parar, ou não querem, ou têm uma fraca vontade e continuam gastando desenfreadamente para comprarem aquilo que de fato não precisam.
não conseguem controlar os seus impulsos, não conseguem controlar de fato a vontade do gastar. E isso é perigoso. Então, a vontade é um quesito muito importante para tantos outros pontos na vida e para a questão financeira, ela é fundamental. Eu vou te passar também alguns grandes nomes no tocante ao financeiro que nos inspiram e que nos mostram como essa técnica da mentalidade, desses 4 passos, dessas 4 chaves, e como eles conseguiram mudar. Porque a gente fazia uma análise hoje, quando eu estava estudando a aula e preparando. Vejam bem, analise bem. Se de imediato hoje você ganhasse R$1 milhão, você estaria preparado para isso? Observe, ontem eu falei isso na live, a gente está fazendo uma sequência, né, uma jornada de lives. Se você ganhasse hoje, observe pessoas que ganharam. A gente fez um Google hoje à tarde e observamos isso. Os 22 ganhadores nos últimos anos de um prêmio de TV, os 22 ganhadores de R$1 milhão ou R$1,5 milhão. Como estão essas pessoas, ou como foi que elas ficaram após o prêmio? Algumas conseguiram se manter, investiram, conseguiram continuar na mídia em destaque. Mas a grande maioria, e não é à toa aquele número lá, vejam um número recente que a gente observou, 48% das pessoas vivem num aperto financeiro. Pesquisa hoje, recente, 48% das pessoas, dos brasileiros, vivem num aperto financeiro. E aí não importa a classe social. E então, desses 22 ganhadores do prêmio, um número considerável, um número muito maior do que esse 48%, perderam o prêmio, não tem mais nada, e estão em condições tristes, lamentáveis. Um deles mesmo vive hoje em condições piores do que viviam antes. Vejam, então não é a questão de ter dinheiro que vai resolver automaticamente o seu problema. Não vai resolver. Mas, se você estiver preparado e mudar a sua condição e a sua mentalidade, aí sim, isso vai mudar a sua vida para sempre. Mas vamos lá, a esses grandes nomes. Eu gosto sempre de citar o exemplo do Steve Jobs. O Jobs, aos 21 anos, fundou a Apple e fez uma história incrível, ganhou milhões, logo contratou um CEO para cuidar da empresa, 3 anos depois foi posto para fora da sua empresa. Ele perdeu o seu tudo, que era a empresa que ele tinha criado, a dor mais incrível do mundo. Ele passou um tempo, né, sofrendo o seu luto, naturalmente, mas ele criou uma nova empresa e graças a isso nós temos desenhos animados e muito melhores do que a gente tinha antes. A Disney comprou a empresa que ele criou e 10 anos depois possibilitou dele voltar para a sua empresa, né, que tinha criado e se tornado logo depois um dos homens mais ricos do mundo. E voltou porque ele tinha uma mentalidade de crescimento. Ele tinha uma mentalidade de geração de riqueza. Ele tinha uma mentalidade de fazer acontecer. Isso não quer dizer que ele não passou por dor, por sofrimento, pelo luto. Passou como qualquer ser humano passa. Mark Twain, que foi um grande escritor, pós decisões erradas de investimento, perdeu tudo, e esse perdeu tudo mesmo. Depois começou uma jornada de muito sacrifício, escreveu um best-seller e recuperou e voltou ao topo. O Walt Disney, que é um grande nome e nos inspira, tem vários documentários, filmes, e o próprio streaming da Disney tem vários documentários do próprio Disney. Ele, em 1922, faliu a sua primeira empresa. Mudou para a Califórnia e ficou numa situação muito difícil. E olhem só, naquele filme o Walter, antes do Disney, mostra ele numa situação muito difícil e ele desenha um rato. Ele está vendo um rato, é legal o insight do desenho do Mickey Mouse. Ele desenha um rato. Que condição tem que estar uma pessoa para desenhar um rato? Ele era desenhista, naturalmente. Ele foi posto para fora do primeiro emprego porque foi acusado de não ter imaginação. Vocês imaginam só. Então percebam também que ele faliu, quebrou,
mas tinha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de fazer acontecer. E ele viu o que ninguém viu. E ele fez, após pedir empréstimo em 32 bancos, o 33º deu a oportunidade e ele conseguiu construir o que a gente conhece como a Disney World hoje. Mas você só está citando nomes e coisas de fora. Nós temos um brasileiro que é fantástico, deu palestra aqui em Fortaleza, o Geraldo Rufino, que já quebrou mais de 7, 8 vezes, ele mesmo fala na sua palestra. E o Geraldo Rufino, ele é incrível, ele se intitula como irritantemente positivo, irritantemente feliz, e ele é fantástico. E ele também tem essa mentalidade de crescimento e essa mentalidade de fazer acontecer. O que tem em comum nesses homens em épocas diferentes? Além de ser empreendedores, eles são pessoas que conseguem fazer acontecer. Tem foco, tem paixão, tem entusiasmo e tem principalmente o ato e a vontade de fazer as coisas acontecer, principalmente no tocante ao financeiro. Mas vamos lá. Agora nós vamos na prática. Eu fiz essa introdução, te dei exemplos práticos para que você entendesse o quanto importante o que a gente vai fazer agora e esta prática. Pega aí lápis e pega aí papel, lápis, caneta, você que está aí gravando ou está assistindo gravado, dá uma pausa. A gente vai fazer um exercício na prática e isso é fundamental. Eu vou te ensinar agora as 4 chaves fundamentais para destravar de vez a sua forma e aprender a guardar até 15% dos teus rendimentos mensais para que você possa fazer o que quiser da sua vida e tornar ela de vez mais feliz. Vamos lá. Primeira chave. A conscientização. Você não pode modificar uma coisa que você não sabe que existe. Ter consciência dos seus hábitos, das suas ações, das suas atitudes é fundamental. Ter consciência. Não é só importante escrever, mas principalmente verbalizar após escrever, para que você também escute de si mesmo o que você vai escrever. Então, o exercício prático. Escreva aí as frases que você ouvia quando você era criança sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas. Eu vou repetir. A primeira chave é a conscientização. Você tem que ter consciência para poder mudar. E o primeiro exercício é escrever tudo que te vem à mente das frases que você ouvia quando era criança, das frases que você ouvia sobre dinheiro, pessoas ricas e este assunto que é em torno do universo do dinheiro. Por quê? É importante que você tome nota, o máximo de frases possíveis. Frases como essa: dinheiro não dá em árvore. Pessoas ricas são maus. Quem tem dinheiro é desonesto. Mais ou menos essas frases eu ouvia quando era criança e é importante, são minhas frases, geralmente não são suas. A dinheiro não dá em árvore é um chavão, é uma frase muito conhecida. Então você anota, essa é a primeira chave. É importante você tomar ciência disso. Depois de anotar, repete, você faz, verbaliza, e é importante entender aquele momento, quando você era criança, você ouvia estas frases e entender que aquele momento não é mais o momento presente. A segunda chave, que eu já entrei nela, é o entendimento. Compreendendo a origem e o modo de pensar, você é capaz de reconhecer do que aquilo está fora de você. Quando você leu, você começa a entender que aquilo está fora, não é mais, não lhe pertence. Você tem que entender aquele momento. Você escreve, né, começa a refletir, mas você começa a perceber que aquelas frases, elas te afetam hoje e te afetam até hoje. São muitas frases que os nossos pais, nossos tios, nossos avós, os adultos que estavam em nossa volta, pronunciaram diversas vezes
Por exemplo, quando você pedia um dinheiro a alguém que era responsável por você, o pai, a mãe, vamos pegar aqui o pai e a mãe, que é mais genérico, e dizer assim, só se eu arrancar um rim, só se eu vender um rim, só se eu vender um braço, arrancar um braço para lhe dar, você acha que eu fabrico dinheiro? Você acha que dinheiro cai do céu? Olha lá, é importante, isso está registrado. Eu acabei de dizer, que veio aqui do inconsciente, essas frases estão profundamente enraizadas no nosso inconsciente. E é importante você registrar isso no papel, ler e entender. Vamos à terceira. Gente, é importante também, dedique tempo para isso. Dedique tempo, volte essa live, volte essa gravação, dedique tempo, eu vou deixar a live gravada, tá? A gente está nessa jornada, como você fazer sobrar até 15% do seu dinheiro no final do mês. Nós estamos nessa jornada e eu vou deixar gravado para você. Dedique tempo, anote o máximo possível, se esforce. Nós estamos falando do seu presente, mas principalmente do seu futuro, de uma vida mais confortável lá na frente. Fatalmente você vai chegar aos 80 anos e fatalmente você quer chegar bem financeiramente e saudavelmente do ponto de vista orgânico. E é importante você estar lá bem financeiramente e não depender somente de recursos públicos. E hoje, gente, mesmo que você queira ou não, isso é um fato, mesmo que você queira ou não, nós tomamos de 6 a 10 decisões financeiras, conscientes ou não, por dia. E isso vai permear toda a nossa vida. Vamos à terceira chave. A desassociação. Esta chave, ela é muito importante. Presta atenção. A desassociação, ao constatar que esse modo de pensar não é seu, não mais lhe pertence, você tem duas opções, ou manter ou descartar, baseado em quem você é hoje e principalmente em quem você quer ser amanhã. Olha, isso, gente, vale ouro. A desassociação, a terceira chave de como destravar o teu modelo mental e te ensinar a guardar até 15% do teu rendimento mensal, a terceira chave, a desassociação, te ensina que tudo que você ouviu na infância sobre dinheiro, se você já colocou no papel, já fez a primeira conscientização, entendeu, e agora vai para o terceiro passo, que é desassociar, você tem a oportunidade. Espera aí, isso aqui é no tempo passado. Isso aqui não mais me pertence, não faz parte de mim. Veio comigo até aqui. Eu posso ficar, como posso descartar. Desassociar é isso, é descartar, jogar fora. E você tem a chance de ouro de, a partir de agora, desassociar todas as ideias. Todas essas ideias que não mais lhe pertencem. Por que dinheiro não dá em árvore? E se você criar uma renda passiva que for a sua árvore, a sua grama, dinheiro pode dar em árvore, sim. E se você criar, pergunte ao Bassi, o maior investidor individual da Bolsa de Valores do Brasil, que em dividendos ele ganha mais por dia de que muitos jogadores milionários que estão na Copa do Mundo que ganham por mês, jogando internacionalmente. Eu vou repetir. O Bassi, que é um maior investidor da Bolsa brasileira, um bilionário, um velhinho simpático, fantástico, ele não começou investindo agora, investe há quase 70 anos, há quase 60 anos, perdão, ele ganha de dividendos por dia o que muita gente boa não ganha por mês jogando bola lá fora, nas Europas da vida. Presta atenção nisso. Então, dinheiro para o Bassi dá em árvore, sim. Os dividendos é uma grande árvore para o Bassi. Então, percebam que mudar esta forma de pensar, mudar e desassociar ideias
que não mais pertence. E se você tivesse 250 empresas, e estas empresas, cada um fosse o seu pomar, a sua verdadeira floresta de dinheiro? Dinheiro dá em árvore, sim. Tem hoje digital influencers da nova economia digital, creative econômica digital, que tem essa árvore. E dá em árvore, sim. Percebam? Então começa a entender, quando você desassocia ideias que você ouviu na infância e começa a trazer isso para o teu tempo presente, para que você possa ter um tempo futuro melhor, você começa a ter uma vida melhor. Vamos lá? A quarta chave, que é muito mais profunda e muito mais importante, e também muito mais, que tem muito mais trabalho, é o recondicionamento. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso, ou deixar de lado as formas negativas. Recondicionar, ou ressignificar, é muito mais trabalhoso. Não é uma coisa muito simples de fazer, é um processo, é uma ação, e é um estado contínuo de agir. É um via ser. Você começa a agir de uma forma diferente e várias atitudes e questões que acontecem na sua vida, você passa a ressignificar. Você passa, como eu falei aqui, a questão do dinheiro não dá em árvore. Muitas pessoas, como eu dei o exemplo, ressignificaram e começaram a ter árvores diferentes. Então, na linha que nós estamos seguindo aqui, são 17 princípios muito mais profundos e princípios de riqueza, que o T. Harvey, por exemplo, chama, muito mais profundos, mas a gente pode levar isso a muito maiores, muito mais profundos, e são ações e passo a passo, que não caberia numa live naturalmente, mas que a gente pode ir trabalhando neste perfil, e nós vamos trabalhar em várias lives, em vários conteúdos, para que te ensinar a aprender a guardar até 15% dos teus rendimentos e você construir esses hábitos muito mais saudáveis. Mas eu vou te dizer o primeiro hábito, o primeiro princípio do recondicionamento. As pessoas com a mentalidade rica, elas têm um princípio básico que é: eu crio a minha própria vida. Na minha vida, as coisas acontecem, mas principalmente eu faço as coisas acontecerem. É o princípio da ação. Elas começam a desassociar da passividade, do vitimismo, e começam a ter uma ideia de que eu posso agir. Eu sim, depende de mim muita coisa. O que não depende de mim, tudo bem, lógico, muita coisa não depende de mim. Mas muita coisa depende de mim sim, principalmente no tocante ao dinheiro. O dinheiro é extremamente importante nas áreas que ele produz resultados e totalmente insignificante nos campos que ele não tem utilidade. É fundamental entendermos isso, gente. É paralelo que as pessoas, por exemplo, que se queixam. As pessoas que se queixam tornam-se um imã para as coisas ruins. Um verdadeiro, vivo e pulsante. Um verdadeiro imã para as coisas ruins. Presta atenção atual no momento da tua vida. Você está reclamando muito? Seja sincero. Eu já passei por isso. Tinha momentos da minha vida que eu estava com o mau hábito de reclamar constantemente. E isso é horrível. Reclamar é clamar 2 vezes. E a gente tem que estar vigilante para isso. Quer a dica, quer o exercício do primeiro passo para recondicionamento? Pare de reclamar. Pare de reclamar. Se você está crônico, pare de reclamar por um dia. Se está muito crítico, pare de reclamar por 1 hora. Agora, se o seu caso é gravíssimo, para de reclamar por 1 minuto. Por 1 minuto. Crie, por exemplo, uma dinâmica, uma penalidade. Aquilo que você gosta. Bem, se eu reclamar hoje, eu vou parar de entrar na rede social por X tempo. Crie para você uma dinâmica. Gente, não existe nada sem trabalho. Nada sem força, sem coragem, sem mudança. Depende da gente. Energia, esforço, coragem, boa vontade. Não cai do céu. É preciso ir lá, é preciso fazer, é preciso a sua participação.
É preciso você fazer. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, este ponto das pessoas com mentalidade rica e as pessoas que não têm a mentalidade rica, elas saem do vitimismo. Elas sabem que depende exclusivamente delas para fazerem as coisas acontecerem. Então, resumindo, o que você aprendeu hoje nesta live? Você aprendeu que identificar os seus pensamentos e o seu foco na ação vai ser fundamental para você encetar uma caminhada. A partir disso, aprofundar ou nos problemas ou nas soluções. Escolha, naturalmente, sua. Os grandes nomes na história, terceiro ponto que você aprendeu aqui nesta live, só para a gente entender o conhecimento e aperfeiçoar, os grandes nomes na história, eles fizeram, para nos inspirar, eles fizeram as coisas acontecer. Porque tinha um modelo mental de ação, de atitude, de perseguir, de construir e reconstruir, e fizeram e fazem até hoje verdadeiros impérios. Você aprendeu principalmente as 4 técnicas, que a gente deixou aí bem claro, a conscientização, o entendimento, a desassociação e o recondicionamento, que é algo muito mais profundo e que depende de uma ação para a vida toda, e é fundamental isso. E eu quero principalmente reforçar aqui, é fundamental você estar aqui no nosso perfil, porque o convite é importante, que você faça parte do 20% da população mundial, das pessoas que irão e que estão conquistando a sua liberdade financeira, o seu crescimento financeiro, com equilíbrio, com mais decisões saudáveis e principalmente pessoas que conquistaram essa liberdade e entendem por que tem que construir riquezas. Não somente ser rico, mas ter uma vida realizada e construída com riquezas. Mas principalmente também para que você possa, neste primeiro passo, aprender, economizar, guardar até 15% do seu dinheiro todo final de mês. Eu sou Augusto Fernandes e tenho a alegria de compartilhar com você essa jornada. Por que falar do dinheiro? E amanhã temos mais uma live e será uma alegria ter você aqui conosco às 19 horas. Um grande abraço. Se você gostou, curte, compartilha, segue o perfil, segue este canal e até amanhã às 19 horas. Forte abraço.